meu nome é Ana Vitória Quintão, eu sou neta do Sebastião Quintão, sou casada com o Caio há 4 anos e mãe da Rafaela de 7 meses. Tenho 22 anos e hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre hospitalidade. Hospitalidade, um princípio, um valor tão maravilhoso, mas que muitas vezes nós negligenciamos e falamos não para esse chamado do Senhor na nossa vida. Hospitalidade vem da palavra hospes, que do grego significa estrangeiros. Então, hospitalidade se refere ao ato de receber e hospedar estranhos. Quantas vezes eu e você, a gente não se engana, achando que hospitalidade é sobre abrir a nossa casa para um amigo, para um parente querido, mas muito a gente se engana, porque a hospitalidade é sobre a gente abrir a nossa casa para pessoas desconhecidas e estranhos. E eu quero começar hoje contando para você uma história sobre uma mulher que se chama Rosaria Butterfield. Essa mulher, ela era uma professora na faculdade de NYU em Nova York. Ela era uma LGBT, feminista, não gostava de nada que tinha a ver com Jesus. Certo dia, ela foi para uma entrevista. Nessa entrevista, o entrevistador perguntou para ela: Rosaria, me conta o que você vai fazer no seu próximo projeto. E nesse projeto, ela falou que ia escrever um livro contando por que ela não gostava da comunidade cristã. E aí com isso, quando ela falou, que ela ia escrever esse livro, muitos cristãos escreveram muitas cartas e e-mails de ódio para ela, falando: como que você ousa falar isso? Você está atacando o nosso povo. E ela conta que ela recebia tanta carta, que ela foi deixando assim num móvel perto da casa dela. Mas certo dia, e eu gosto de falar que não é coincidência, é eucidência, ela resolveu abrir uma dessas cartas. E ao abrir uma das cartas, era um convite de um casal jovem de pastores, convidando ela para um jantar. Ela conta no livro dela que ela ficou tão mexida e tocada que ela resolveu aceitar esse convite, mas que nem ela sabia por quê. E quando ela chegou na casa desse casal, ela se sentiu tão amada, tão bem recebida. E ela conta que esse casal perguntou assim para ela: Rosaria, muito interessante seu projeto, você quer começar a estudar a Bíblia para a gente poder te ensinar, para que você possa aprender mais sobre a Bíblia, para você ter conteúdo para o seu livro? E aquilo mexeu com ela e ela topou. E ela conta que ela foi tão constrangida com o amor e com o carinho, que ela foi tão bem recebida na casa desse casal, que ela começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ela se converteu, teve uma mudança radical na vida dela. Hoje ela é casada com um homem, ela tem 4 filhos biológicos e 5 filhos adotivos. E ela tem um ministério falando da importância da hospitalidade para transformar e alcançar vidas perdidas. O livro dela se chama O Evangelho e as Chaves de Casa. Eu encorajo você a estar comprando, vende na internet. É um livro transformador. E eu queria continuar falando para vocês sobre um versículo que eu gosto muito, que fala: Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saberem, alguns acolheram anjos. Quantas vezes na nossa vida a gente não ora e fala: Senhor, me usa, entra na minha casa, entra na minha família. A gente até canta na igreja, Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas a porta da nossa casa está fechada. Aqui fala que muitos, sem saberem, receberam anjos. Mas por causa de preguiça, às vezes a gente até pensa assim: eu, Ana Vitória, abri minha casa para estranho? Tem gente invejosa, gente maldosa. Mas eu quero mudar a sua perspectiva hoje. Sabe por quê? Pode até ser que existe mesmo gente maldosa, invejosa, gente que quer entrar na sua casa porque é curiosa. Mas sabe quem é maior do que tudo isso? É o Senhor, que é o Deus da sua casa. E tudo que Ele te deu, homem, mulher, é para o avanço do reino dEle. A sua casa não é o seu castelo. A gente vive em uma era onde a gente fica idolatrando a nossa família, Ai, porque meus filhos, porque meu casamento, porque meu lar é o meu castelo. Mas não. O nosso lar, o Senhor nos deu para o avanço do reino dEle. Tudo que a gente tem é para o reino dEle, não para o nosso conforto. Então, homem e mulher,
Abra sua casa com coragem, que você, sua casa, seus filhos sejam testemunho de uma família que ama ao Senhor, para que outras famílias sejam restauradas, curadas, igual a vida da Rosária. E aqui fala, né, que muitos sem saberem receberam anjos. Eu quero receber anjo, eu quero ver as maravilhas do Senhor, mas só recebe anjo quem está com a porta aberta. Então não como o pão da preguiça. E o mais interessante é que aqui em 1 Pedro 4,9 fala: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Deus conhece a gente. Ele colocou esse vírgula sem reclamação. Por quê? Porque a hospitalidade dá trabalho. Você acha que é fácil receber alguém? A gente sabe que não é. A gente sai da nossa zona de conforto. A gente tem que, às vezes, fazer uma comida a mais. Mas aqui está falando: seja hospitaleiro sem reclamação. Como anda seu coração quando você recebe? Às vezes você até recebe. Às vezes sua casa já está com as portas abertas, mas o seu coração está fechado. Eu gosto muito de uma frase que o meu pastor Jeremias fala. Ele fala assim: hospitalidade não é quanto você tem de luxo, é quanto você tem de coração. Hospitalidade é sim sobre abrir a porta da sua casa, mas antes é sobre abrir a porta do seu coração. Como está seu coração? Será que você está abrindo, recebendo estranhos? Sua casa está sendo, usada para o avanço do reino de Deus, mas o seu coração está ali fechado. Será que está reclamando demais? Ai, tudo sou eu, ninguém me ajuda nessa casa, eu estou cansada. Quantas vezes isso não sai da nossa boca? Mas seja mutuamente hospitaleira, mulher, sem reclamação. E eu gosto muito aqui também de uma frase que fala: a prática da hospitalidade é uma forma da manifestação do amor de Deus um para com os outros. Às vezes você está aí me assistindo e você não tem uma casa própria. Às vezes você mora com seu pai, com a sua mãe, ou até mesmo com um amigo. E aí você pode ficar pensando: Ana Vitória, como que eu vou praticar hospitalidade se eu não tenho a minha casa? Mas hospitalidade é uma forma de praticar e exercer o amor de Deus para o seu próximo. É sobre acolher, é sobre fazer essa pessoa se sentir amada, mesmo sem você conhecer ela. Às vezes é um caixa de supermercado. Você precisa de ir lá, comprar um chocolate e dar para ele, fazer uma oração, dar um abraço. É sobre você estar você está importando muito mais sobre o que o Senhor pensa ao seu respeito do que o que as pessoas vão pensar. Você, adolescente, menina, que às vezes está me ouvindo, ser hospitaleira na sua escola é sobre você sentar na mesa com aquela pessoa que é esquisita e que ninguém gosta. E você amar, dar atenção. É sobre ir além. É sobre não viver uma vida no privado por um Deus que morreu por mim e por você em público. É sobre ir além. É sobre entender que tudo que a gente tem, tudo que nós somos é para o Senhor. Então quem somos nós para comer o pão da preguiça? Quem somos nós para achar que a nossa casa é o nosso castelo? Tudo que nós temos e tudo que nós somos tem que ser para o avanço do reino de Deus. E eu quero contar brevemente como que a hospitalidade transformou a minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer o meu intercâmbio. E meus pais estavam caminhando numa rua, um dia antes de eu ir para o meu intercâmbio, e eles viram um casal. Quando eles viram esse casal, que eles não conheciam, eles chamaram esse casal para um churrasco, porque eles conversaram ali e ficaram amigos ali na hora. E esse casal, nesse mesmo dia, foi para esse churrasco. Quando eu abri a porta para receber esse casal, a mulher do casal virou para mim e falou assim: oxe, nordestina, eles são nordestinos, você vai casar com meu filho. Nunca tinha visto ela na minha vida antes. Sabia que essa mulher acabou virando minha sogra mesmo? Acabei conhecendo meu marido por causa de um convite que meus pais fizeram para um casal que eles conheceram ali, na Lagoa. E assim eu conheci o meu marido. Será que você está aí negligenciando bênçãos que pode acontecer na sua família, na sua casa, por preguiça? Gente, nosso Deus é soberano, claro que a vontade dele é perfeita, maravilhosa, vai acontecer. Mas quantas vezes nós não atrasamos bênçãos de Deus na nossa vida por negligência e porque a porta da nossa casa está fechada? Mas mais importante que isso, quantas vezes a porta do nosso coração não está fechada? Que a gente possa hoje ter um coração e uma casa aberta para o avanço do reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia.
Muito obrigada, Jesus, por cada pessoa que está aqui assistindo. A minha oração, Pai, é para que o Senhor tire a preguiça do nosso meio, tire a murmuração do nosso meio, Senhor, que da nossa boca saiam apenas palavras de vida. Pai, que o Senhor possa estar usando os nossos lares para o avanço do Teu reino. Tudo que o Senhor nos deu não é nosso, é do Senhor. Pai, então eu te peço, abençoa, Senhor, cada pessoa que está me assistindo, que a gente possa ser fiel naquilo que o Senhor já nos deu. Porque aquilo que o Senhor nos deu já é o suficiente, Jesus. Nós não precisamos de mais. Vá de encontro com cada um que está me assistindo. Vá de encontro com cada família, cada homem, cada mulher, cada adolescente, Senhor. Nos dê uma mente de Cristo, nos dê olhos para te enxergar, Jesus. A gente não quer viver uma vida morna, nós queremos mais do Senhor. A gente não quer só molhar nossos pés, sendo que a gente pode mergulhar num mar de intimidade com o Senhor, Pai. Aumenta a nossa sede, aumenta a nossa vontade de te conhecer. E que a nossa casa seja usada para o avanço do Teu reino. Seja casa pequena, seja casa grande, seja casa média. Tudo tem que ser usado para o avanço do Teu reino. Nos dê coragem, nos dê ousadia. E mande as pessoas, Senhor. Nós queremos ser uma extensão do reino aqui na terra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que a sua casa seja uma extensão da terra. Que a sua casa... Ai, desculpa. Tá. Tem como cortar? Errei. Que a sua casa seja uma extensão do céu aqui na terra. Um beijo.